Partida do rubro-negro é na Argentina contra o Racing, jogo fora de casa, e a gente tem alguns números então do Flamengo como visitante pela Libertadores desde 2013. Esses números... 23, eu falei o quê? 13, não, 23. Então vamos pensar o seguinte, ó, esse aproveitamento é de 28%, mas um empate já ajuda então o rubro-negro, já é suficiente para o rubro-negro avançar na competição. A gente vai direto para lá, vamos voltar lá para Buenos Aires, o Cícero Melo, o Pedro Ivo Almeida e o Javier, que é torcedor do River. Precisa sair desse muro, hein, ô Cícero? E o Javier contar logo para quem que ele vai torcer, se é para o Flamengo ou se é para o Racing, viu, Cícero? Até o final do programa, eu vou descobrir isso aqui. Tô apertando ele, tá em cima do muro, mas a gente vai saber até o final do programa, ele já prometeu o que vai dizer. Olha só, o Flamengo ainda vai fazer o seu último treinamento esta tarde, 3 horas da tarde, no CT do Defensa e Justiça, quando então o técnico Felipe Luiz vai confirmar, pelo menos para o seu grupo, não para a imprensa, né, o time que estará em campo. Mas vamos aqui da provável escalação, inclusive com uma novidade que o Pedro acabou de descobrir aqui, né, com seus informantes, que ele tem muitos dentro do Flamengo, né, uma novidade na escalação do Flamengo. Provável escalação, então, é o Rossi no gol. Essa dúvida aí, Varela ou Emerson Royal, um é mais defensivo, outro é um pouco mais ofensivo. Léo Ortiz, voltando aí da lesão, pode começar jogando, ou então o Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, e ontem a gente estava dando que o Samuel Lino deveria começar jogando. Mas agora você teve uma informação de que o Plata vai começar jogando, né, Pedro? Muito provavelmente o Varela pela direita, o Plata lá na frente. A dúvida que fica é uma dúvida que existe ainda dentro da comissão técnica sobre a participação do Léo Ortiz. Estaria liberado para um jogo, não fosse esse um jogo tão pegado, tão disputado, com caráter decisivo e competitivo como é o de amanhã aqui em Buenos Aires, em Avejaneda, Flamengo e Racing em cilindro. Então vai muito mais da tolerância à dor do Léo Ortiz durante a atividade hoje, como vai acordar amanhã. O desejo da comissão técnica é ter o Léo Ortiz em campo, está recuperado, pode participar, mas entendendo exatamente qual é o limite dele para também não colocar um jogador que acabe se poupando ali por algum grau de preocupação pela lesão que ele vem se recuperando no tornozelo. Mas a tendência, voltamos a repetir, né? Se falta o treino de hoje, muito do que o Felipe Luiz vem acreditando, vem planejando, é ter um homem como o Plata lá na frente, formando esse quarteto, podemos dizer, ofensivo, Carrascal de um lado, Luiz Araújo do outro, a Arrascaeta também revezando ali no corredor central, ora o Plata um pouco mais na referência, ora ele baixa um pouco mais, ora o Arrascaeta tenta surpreender, sendo esse cara que pisa na área, arrastando um pouco mais essa linha, com o Jorginho e com o Pulgar ali, formando a dupla de volantes. Falando do adversário do Flamengo, o Racing, técnico Gustavo Costa, também vai ter um desfalque muito importante. Se o Flamengo não tem o Pedro, ele não tem o principal jogador dele no sistema defensivo, que é o Santiago Sosa. Ele teve uma fratura no maxilar superior direito, fez uma cirurgia ontem, está sendo liberado para poder em casa assistir o jogo pela televisão, e eles acham que o Racing indo para a final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, ele já vai estar em condições. O substituto dele pode ser o Marcos de Cesare ou até o Zarate, num esquema mais ofensivo, já que o Racing precisa dessa vitória rapidamente. O que se pode esperar desse adversário do Flamengo? Vai partir com tudo desde o início ou vai segurar um pouco no início do jogo? Não acho que é um Racing que vai se lançar de peito aberto, deixando as costas abertas ao Flamengo, não. É um Racing que sim, é um Racing que vai tentar ditar o ritmo do jogo muito pelo que o ambiente vai ditar também. O ambiente de Avejaneda, que a gente já vem acompanhando desde ontem, o ambiente aqui em Buenos Aires para essa decisão pro time local. Acho que é um Racing que sim, vai tentar controlar, ditar e pressionar o Flamengo, mas quem está esperando o Racing se lançando, peito aberto, absolutamente vulnerável para uma transição ofensiva do Flamengo, não acho que esse seja o caminho, não. É jogo muito disputado, é jogo jogado, é jogo que vai se passar. Ocupa essa faixa central do campo, como foi no Maracanã, o Racing diante do Flamengo, mas nada de se lançar de qualquer jeito, porque precisa do resultado. Acho que não é por aí. Se for até por aí, boa notícia pro Flamengo, Chico. Vamos ver se o Javier sai de cima do muro. Flamengo ou Racing? Aí, 2 gols de maravilha, 2-0 pro Racing. Foi o nosso Javier que deu opinião. Você tinha certeza? Ele tá fechado com o Racing. A gente vai perguntando aqui, a gente vai tomar um café, pergunta, vai no café da manhã do hotel, vai no restaurante. O argentino, como a gente falou na primeira entrada, ele não quer saber mais de título brasileiro. Ele pode até ter sua ponta ali de realidade com o Racing, mas ele quer o brasileiro perdendo, quer o brasileiro se dando mal, para dizer o mínimo. É isso aí, Bruno. Mas se fosse o Boca, acho que ele não ia torcer, não. Ele sendo o River Plate.
Mas isso é igual aqui no Brasil. Hoje ou amanhã o Flamengo é Brasil na Libertadores, não é, Jailson? Tá bom, essa. Vai esperando, vai Na esperando isso. quinta, o Palmeiras é Brasil na Libertadores. Vai esperando isso. Acredita nisso daí, sim. O ambiente tá bem na rede social, vai ser assim. Claro, com Não vai todo mundo torcendo? Vou. Pelo bem de mais uma decisão brasileira? Com certeza, acredite nisso daí, sim, pô. Claro. Né? Tô sendo otimista. Jailson, por falar em rede social até, eu achei que as críticas foram um pouco exageradas em cima do desempenho do Flamengo contra o Fortaleza. O que você achou? Porque é claro que assim, tudo bem, foi mal, a derrota, o resultado foi ruim, mas eu achei exagerado. Como é que você avaliou? Galera, não dá pra dizer que foi exagerado, porque o Flamengo briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, dá pra dizer que é compreensível, né? O Flamengo vem de 3 batidas, como veio. Pô, o Flamengo jogou contra o Botafogo no gramado sintético e enfiou 3. Foi pra um confronto direto contra o Palmeiras, jogo, né, com os bastidores lá em cima, enfiou mais 3. Aí foi para um jogo contra o Racing, cara, clima difícil, semifinal de Libertadores, venceu o jogo. Cara, é lógico que os jogadores, né, pensando ainda num jogo novamente da volta na Argentina, iriam, né, entrar com aquela mentalidade, né, de se preservar, de tirar um pouco o pé, tendo em vista que era o Fortaleza, um time que briga na parte de baixo da tabela. Ou seja, na cabeça deles um jogo que não era tão competitivo assim, mas na verdade era competitivo, porque o Palmeiras tinha um jogo difícil contra o Cruzeiro, como aconteceu, tropeçou em casa e o Flamengo teve a chance de pular para a liderança. Então, assim, eu acho que não foram exageradas, eu acho que as críticas foram exageradas, porém, era compreensível, né, que o Flamengo vencesse o jogo porque está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Mas, tudo bem, passou. Agora os jogadores mostrarem que realmente estavam focados nessa partida e que isso acabou atrapalhando naquele jogo em Fortaleza. Então agora a gente vai ver na próxima quarta-feira como é que vai estar o mental dos atletas após essa derrota para o Fortaleza, que de fato, né, acabou atrapalhando um pouquinho os planos do Flamengo pular para a liderança, mas não mudou, né, de verdade ali o cenário. O Flamengo continua na disputa pelo título brasileiro. Eu acho que o sentimento de terra arrasada é exagerado. Assim, eu acho, isso eu concordo com você, mas foi um desempenho muito abaixo para a equipe que está ali na semifinal da Libertadores e também está ponto a ponto com o Palmeiras disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, muitos erros bobos de passe, erros técnicos, assim, até aparentava, né? A gente não pode cravar nada, mas aparentava até uma displicência. Sim. Em relação ao sistema defensivo. Pô, o Breno Lopes, ele conseguiu desestabilizar o sistema defensivo todo do Flamengo. Era bola longa toda vez nas costas dos laterais e o Breno Lopes sozinho. Você acha que essa questão de foco de Libertadores, de cansaço de viagem, isso justifica o tipo de atuação? Nesse ponto, porque assim como o Palmeiras, né, o Flamengo tem um elenco gigante, né, um elenco grande, com boas peças, e aí a briga justamente pelas duas competições. Mas eu acho que o emocional ali do jogo da Libertadores pesou, o de quarta-feira. Eu também acho. E eu acho que assim... Por isso que eu passo um paninho assim eu acho que o foco já no jogo da volta. Isso, é isso que eu tô falando. Isso daí eu concordo contigo. Já os caras pensando, não, a gente tem que ir pra Argentina, tem que conseguir carimbar o voo, né, pra Lima, a gente tem que ir pra final, Ficou o jogo do Fortaleza ali no meio do caminho, que era... Eu acho que, por exemplo, se fosse o jogo contra o Palmeiras, sabe? O Cruzeiro, um adversário direto, acredito que a concentração seria outra. E aí, como foi o Fortaleza, o time já entrou um pouco abaixo. Porque o Flamengo veio dessa sequência de Palmeiras e Botafogo, é verdade, Botafogo ainda. Um clássico, Palmeiras e o Racing. Aí chegou o Fortaleza, a adrenalina baixou. É inconsciente baixou. Isso, exato. Não deveria ser assim, né? Ninguém tá falando que é normal. Mas assim, aqui no futebol brasileiro, né? Eu quero ouvir também o Cícero e o Pedro, mas assim, cara, se você não tá 100% mobilizado para o jogo e se fisicamente você não tá 100% inteiro, seja lá qual for o adversário, você não ganha. Ainda mais contra você não ganha. Desculpa, mas ainda mais contra o time que tá brigando para não cair. É isso aí. E assim, e pro Fortaleza é meio... o cenário perdeu, acabou, assim. Era uma situação bem
dramática para o Fortaleza. Agora vencer o Flamengo, dá um respiro, acho que ainda a situação é bem complicada. Tem isso que é verdade, o Fortaleza está jogando a vida e achei, a gente nem falou isso aqui, mas eu achei lamentável como o clube se comportou naquela questão de torcida, de setor misto, de setor dividido. Como o Fortaleza se comportou. Eu acompanhei por alto, só vi que rolou do pessoal tirar, né? O pessoal tirar e assim... Mas era setor misto ou era setor da torcida do Fortaleza? Não queriam um torcedor infiltrado num setor misto, né? Mas então não é misto. Não tem que ser assim. Exato. Queriam que tivesse torcedor do Flamengo na área do Flamengo. Sim. Que não existisse torcedor misto. Tá, mas qual é a questão do Castelão? Tem que ter misto, que tem que ter torcida... Não, mas isso é o normal, não ter setor misto? Porque se for normal, tá certo, pô. Não, eu acho que o torcedor ele tem o direito de assistir da onde ele quiser. Mas você não pode incentivar o torcedor, o seu torcedor a retirar o torcedor do outro time que está lá. Tudo bem, mas se for setor visitante, o setor tem que estar na área de visitante. A mesma coisa, por exemplo, tá? Ter um Palmeiras e Flamengo no Maracanã e ter um palmeirense num setor misto que não existe. Mas eu não acho certo o clube incentivar aquele torcedor que está a paisana vendo o jogo. Não, tudo bem, a paisana tudo bem. A questão é que se não era nem o torcedor com a camisa do Flamengo no setor do Fortaleza. Era o torcedor que estava lá com qualquer camisa e você incentivar o seu torcedor a retirar esse torcedor, o outro torcedor dali. Querendo ou não, você está incentivando a violência. Exato. Fato. Só um ponto que você estava falando em relação à cobrança exagerada, eu acho que não diz nem tanto em relação ao jogo contra o Fortaleza, que de fato foi ruim, acho que tem crítica, mas assim... Para elevar, eu acho que também é exagerado, mas acho que isso já é um sentimento muitas vezes quando envolve o Flamengo. Por exemplo, o sentimento de muita gente que tinha que ser 3-4-0 contra o Racing na ida. E isso não faz sentido. Semifinal de Libertadores. Semifinal de Libertadores contra um time que tem eliminado um monte de brasileiro, que é competitivo, ainda que não seja a mesma versão. Então, assim, acho que parte desse sentimento, dessa cobrança exagerada, embora seja contextos diferentes, acho que cabe sim crítica, mas eu também acho que é exagerada muito por conta disso. Pelo fato do time ser tão forte, às vezes se coloca um nível de expectativa que distorce um pouquinho a realidade. O Flamengo fez uma grande vantagem na ida, pela dificuldade. Acho que o Racing, dentro da sua proposta, fez um bom jogo no Maracanã e acho que isso enaltece ainda mais a vantagem construída, que é importante. E o Pedro estavam falando de um Racing, talvez não vai de peito aberto, mas ele vai ter que se expor. E é um time que na transição defensiva é problemático. Sem o Sousa, a gente talvez não tenha falando muito isso para mim, o Sousa é junto com o Maravilha Martínez, talvez o Rojas, o Cambeses, que vive um grande momento, inclusive estreou pela seleção argentina, ele é um dos protagonistas desse time, ele é um ponto de equilíbrio do Racing e não tê-lo é uma questão muito preocupante. Então, às vezes, se fala muito dessa cobrança exagerada, às vezes pode... Até conversava com o Jailson antes do programa, às vezes dá uma ideia que o Flamengo está indo numa situação... Como se tivesse perdido o jogo. O mais provável é ser eliminado. E não é. Lógico, é difícil, tem todo respeito ao Racing, por isso que eu estou até enaltecendo a vantagem que foi construída por 1-0, mas é um cenário que o Flamengo tem boas possibilidades. Até por ser difícil, não é, Cícero e Pedro? A vantagem de você ter vencido o primeiro jogo é relevante. Você jogar pelo empate é uma vantagem relevante, Cícero. É uma vantagem relevante e eu sei que cada jogo é um jogo, Pedro, mas os números estão praticamente todos a favor do Flamengo. Em 18 jogos até hoje, Flamengo e Racing, 7 vitórias do Flamengo, 5 do Racing e 6 empates. Aí é um equilíbrio. Na Libertadores da América, 5 jogos, o Racing não venceu até hoje. São 2 vitórias do Flamengo, 3 empates. Em Buenos Aires, o Flamengo também não perdeu. 2 jogos e 2 empates, ambos em 1-1. Então, os números são favoráveis ao Flamengo. E o time do Flamengo é melhor do que o do time do Racing, né? Sim, eu fico no meio do caminho do que traz o Cícero aqui com esses números, do que fala o Donk e do que fala o Jailson também. A maneira que se trata o Flamengo a cada derrota, você tem a impressão que o Flamengo amanhã está jogando sua temporada vida ou morte, que se perder amanhã acabou o ano, crise profunda, uma depressão, sabe, absoluta, e não é o caso. O Felipe Luiz, quando ele fala que é o jogo mais importante da temporada, de fato é o jogo mais importante da temporada, é a maior competição da temporada. A Conmebol Libertadores é a principal competição do nosso calendário, do futebol sul-americano e tudo mais. Só que a gente precisa se distanciar um pouco desse jogo do Fortaleza e abrir um pouco mais a lente, a amostragem dos últimos dias, para entender que o Flamengo entra num cenário de muita pressão após a data FIFA, quando ele precisa dar uma resposta no clássico contra o Botafogo, e ele dá essa resposta.
ele precisa dar uma resposta no duelo direto contra o Palmeiras. Ele dá essa resposta. Ele precisa dar uma resposta no jogo de ida e construir uma vantagem, por menor que seja, contra o Racing no Maracanã. Ele também dá essa resposta. E aí, quase sempre, eu tô com o Dom, que você esquece que tem o futebol, que tem outro lado, que tem o subjetivo, que os jogadores não são máquinas, que tem uma viagem e que é natural. Passou essa fase desses 3 match points, como a gente dizia, importantíssimos. 2 jogos de Brasileiro para se sustentar na briga e ida de uma semifinal de Libertadores. Repito, semifinal de Libertadores. A mobilização, ela reduz naturalmente. É para ser o que foi contra o Fortaleza? Era para ser aquele cenário? Acho que não. Tem muita coisa ali que precisa ser ajustada. Não dá para desmobilizar tanto. Agora, o tipo de jogo ser diferente é compreensível. Um Fortaleza jogando a sua vida, querendo sair da zona que estava. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, seja um confronto contra o líder, seja um confronto contra o time, né, da parte da zona do rebaixamento. Então, isso tudo pesa. Há de se cobrar um pouco mais de comportamento do que foi o primeiro tempo. É possível cobrar, sim, os erros técnicos que tivemos no sábado. Agora, não dá para pintar um desenho de que o Flamengo chegou aqui em depressão ontem para o jogo de amanhã. Não é esse o caso. O Flamengo ainda é um time muito forte, o Flamengo tem condição de repor a saída do Pedro. Se não tiver o Léo Ortiz, vai ter o Danilo por ali, que entra muito bem no jogo de ida, na minha avaliação, segura muito bem em disputas com o Martins. Essa bola longa é uma das armas do Racing, e o Donk pontuou muito bem. É o Racing tem problemas defensivos. O Racing não é esse primor todo, o melhor time do continente, então o Flamengo está vindo para cá para, sabe, se deparar contra um cenário muito difícil, sim, fora de campo, mas dentro de campo tem condições. Bem nas últimas vezes que foi chamado a decidir, a jogos grandes. A gente poderia falar ali na data FIFA que o Flamengo vinha de um momento muito instável, sim. Agora eu não consigo virar e falar que o cenário de amanhã é o mesmo do jogo contra o Fortaleza, não acho. Acho que se assemelha muito mais ao cenário dos jogos decisivos contra Botafogo, Palmeiras e Racing, então acho que o torcedor também pode tapar um pouquinho os ouvidos para quem está tentando pintar esse cenário de destruição. Parece que até o Flamengo que tomou de 3 no jogo de ida, não foi o caso. Pois é, muito bom comentário do Pedro Ivo. Parece até que é o Flamengo que perdeu o jogo, né? Tem boa parte aí da imprensa, não são todos, né? Mas boa parte desenhando um cenário muito mais fácil para o Palmeiras reverter um placar de 3-0, ou seja, tem que fazer 4 para passar no tempo normal, do que o Flamengo sequer segurar o resultado que conquistou no Maracanã, né? E tendo muito mais time do que o Racing. Então, assim, realmente são coisas que não dá para entender, né? Mas a gente sabe que são aqueles torcedores com microfone que torcem contra. Então, assim, muito bom comentário do Pedro Ivo. Eu acredito sim que o Flamengo vai fazer um bom jogo, que os caras vão estar motivados. Em jogo grande, assim, decisivo, o Flamengo mostrou a sua força, fez agora contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Racing, né? O próprio jogo contra o Estudiantes jogou mal, mas conseguiu garantir a classificação, que era o mais importante. Então eu acho que o cenário que estão tentando desenhar também ali, catastrófico contra o Flamengo, eu juro para vocês que não consigo enxergar dessa forma, tá? Apesar de saber, né, que isso pode acontecer, porque é futebol, é um jogo contra o time argentino, ainda mais jogando fora. Mas hoje eu vejo um Flamengo tá chegando também muito forte para essa decisão e com grandes chances de sair classificado para a final da Libertadores da América. Uma informação, Bruno, de ambiente daqui que você sempre gosta de saber. Se o Pedro lembrou bem que o Felipe Luiz disse que é o jogo mais importante do ano para o Flamengo, para os torcedores do Racing, a crônica, o técnico do Racing, eles consideram que esse é o jogo mais importante dos últimos 58 anos, quando o Racing foi campeão da Libertadores em 1967. De lá para cá, eles consideram esse o jogo mais importante da história do Racing. Eu falei outro dia para o Eugênio, entre os 4 semifinalistas, ninguém quer mais que o Racing. Nem sempre querer é poder. Isso não vai garantir nada, mas assim, o Cícero está trazendo um pouco desse ambiente por lá, de como eles realmente estão mobilizados. Obrigado, viu, Cícero, Pedro? Vocês já voltam, hein? O Pedro já volta para a gente conversar mais aí, então, de Flamengo e dos brasileiros nessa reta final de Sula e da Libertadores. E fica o Flamengo, esse não só esse, o Galo também, e o Palmeiras, que vai ser a Sula também. Mas o Flamengo tem pela frente o Racing fora de casa, Cícero Melo, Pedro Ivo. Boa noite a você, Felipe, ao Elton Serra e ao Fante Esportes, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui na Grande Buenos Aires, local exato que nós estamos é Berazategui, que fica a caminho de La Plata. O Flamengo está concentrado nesse hotel que nós estamos aqui, chegou em Buenos Aires e depois chegou aqui por volta de 8h30 da noite ao hotel, um frio muito forte. Estamos aí abaixo de 12 graus de temperatura e uma sensação térmica de 8 graus.
É o Flamengo que vem aqui para levar uma vaga para a final da Libertadores da América. Ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 e agora se classifica para a final com vitória simples ou com um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Se perder por mais de um gol de diferença, infelizmente, estará eliminado. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz falando da indefinição ainda do time do Flamengo. Ele falou logo depois do jogo contra o Fortaleza, lá no Estádio Castelão, para este jogo contra o Racing. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora, e não tenho dúvida que a ambição estar nessa final, estar em Lima. Ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo, que a gente acha que pode acontecer no próximo jogo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre, isso nos dá certas pistas, mas o time só defino mais perto do jogo, assim, quando a gente tiver o plano de jogo montado. É isso aí. Pedro, boa noite a você. Essa indefinição, você acha que ele já tem o time na cabeça ou ele realmente ainda está em dúvida dos 11 que ele vai escalar? Cícero, um abração para você, ao Mota, ao Elton, ao fã do esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que o Felipe já tem algo muito bem esboçado, né? Estamos falando de uma noite de segunda-feira, antevéspera da partida. O último treino amanhã aqui em Buenos Aires, no CT de Defensa e Justiça, me parece algo muito mais para ajuste fino do que ele já tem em mente para essa partida. É claro que no final de semana, depois de uma derrota, não ia ficar falando muito quem joga, quem não joga. Fica a dúvida da nossa parte. Acho que a gente pode esperar uma definição de Varela pintando ali na vaga, né? Pela lateral, no lugar do Emerson Royal ficando como opção no banco. O Ortiz volta a ser relacionado, mas eu tenho dúvidas sobre sua real condição para um jogo tão pegado como vai ser esse. E lá na frente, acho que a gente vem com uma formação, né, ali com Arrascaeta, Plata, Carrascal e Luiz Araújo. O pessoal falou muito em Bruno Henrique, mas acho que para fazer esse 9 não vai ter um centroavante. Acho que vai ter gente se movimentando por ali, um falso 9. Arrascaeta podendo cair por ali, o Carrascal podendo cair por ali. O Plata, hora já fez esse falso 9 também em algum momento no meio da temporada. Um ataque um pouco mais leve, um pouco mais de mobilidade, não exatamente aquele Pedro preso, que é desfalque para quarta-feira, por ali. Então acho que o Felipe já tem sim essa ideia na cabeça, vai aguardar muito provavelmente até momentos antes da bola rolar na quarta-feira. Agora um Flamengo que já sabe o que quer e sabe do que precisa, e um Flamengo que, a meu ver, vai ser um pouquinho diferente do que foi no fim de semana. O pessoal falando muito, Flamengo reconhecível contra o Fortaleza, aqui o papo é outro, Cícero. É como você falou, o Pedro, com uma fratura no antebraço direito, ficou com o braço imobilizado fazendo tratamento no Rio de Janeiro. Vamos ver então uma tela dos possíveis substitutos do Pedro, lembrando que o Carrascal não jogou lá em Fortaleza, estava suspenso, assim como o Eric Pulgar. Os dois estão em condições de jogo. Você acredita ou você tem certeza que o Carrascal começa jogando nessa posição ali do Pedro? Eu não acho que é exatamente a posição do Pedro. A posição do Pedro, 9 de referência, arrastando uma última linha para a área, esse cara centroavante que a gente gosta de chamar, não vai existir. Eu acho que vai ser uma outra formação com o Carrascal sim como titular, como foi na partida de ida, para mim, o melhor jogador em campo. Fica de fora no fim de semana por uma questão de suspensão e para mim praticamente confirmado, a não ser que aconteça alguma coisa de hoje até quarta-feira, estará aí no time. Minha dúvida é só a confirmação do Plata com o Luiz Araújo, o Arrascaeta, ele fechando esse quarteto de homem de frente, Jorginho e Pulgar no meio de campo, e a dúvida, como a gente falou, da linha defensiva. Bruno Henrique, para mim, fica como opção para entrar no segundo tempo ali, decorrer da partida. Vamos a alguns números aqui que vão motivar a torcida do Flamengo. Até hoje, confrontos Flamengo e Racing. Na história, 18 jogos, 7 vitórias do Flamengo, 5 do Racing e 6 empates. Aí é equilibrado. Em Libertadores da América, 5 jogos, o Flamengo nunca perdeu para o Racing em Libertadores. Né? 2 vitórias do Flamengo, 3 empates, o Racing não ganhou. Em Buenos Aires, 2 jogos, 2 empates de 1-1, mas o Racing já eliminou o Flamengo em pleno Maracanã nos pênaltis em 2020. E é muito forte o Racing aqui em Buenos Aires. O que você pode falar para a gente encerrar essa nossa participação? O Racing é muito forte em Buenos Aires, o Racing está muito mobilizado, o treinador vem convocando a torcida, todo mundo vem falando muito. Hoje uma festa muito bonita, até ali nas cercanias, nos arredores, ali em Avejaneira do estádio El Cilindro. Há uma mobilização muito intensa do Racing para essa partida, só que eu acho que a gente precisa colocar os pingos nos is quando a gente fala de Flamengo. É um Flamengo que, quando chamado
contra Palmeiras, contra o próprio Racing no jogo de ida, resolveu. Houve sim uma queda de mobilização, para mim natural, na partida do fim de semana, mas é um Flamengo diferente. O Flamengo que entra em campo na próxima quarta-feira não é o Flamengo do último fim de semana. Para mim é um Flamengo muito mais próximo em termos de comprometimento, mobilização, foco, entrega, do que aconteceu naquela volta de data FIFA. O Flamengo jogava praticamente a sua temporada. Eram 3 decisões. Resolveu jogar mais uma decisão essa quarta-feira. O papo é bem diferente do Campeonato Brasileiro. Para terminar, então, o provável time do Flamengo, que a gente só vai conhecer, na verdade, com a escalação oficial 1 hora antes do jogo. Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, lateral direito. Outra dúvida, Léo Ortiz ou Danilo, tudo indica o Léo Ortiz. Léo Pereira e Alexandro, a defesa. O Érico Pulgar, o Jorginho Arrascaeta no meio de campo. Luiz Araújo, Carrascal e Samuel Lino no ataque. Vamos nos proteger do frio, que tá feia a coisa aqui em Buenos Aires? Vamos lá, Cícero, se proteja, cuida da voz, bota a sua touquinha, tem muito trabalho até quarta-feira. É isso aí, um abraço para vocês aí nos estúdios, né, o Felipe, Elton e também, especialmente para você, rubro-negro, que está nos acompanhando aí em todo o país. Um abraço a todos, um abraço. Valeu Cícero, valeu Pedro, Elton. Sim, o Flamengo tem um ótimo time, inegável. Mas é um adversário muito sólido e grupos que começam a ter conquistas, eles só se fortalecem, eles se acostumam a esse tipo de jogo. Então o Racing não é só uma boa equipe argentina, é uma equipe argentina que já se provou. Qual é o tamanho dessa montanha que o Flamengo tem que escalar? Na verdade, tem que segurar. Ele já deu uma escalada, agora ele tem que segurar. Como é que você imagina esse jogo? Qual o tamanho desse desafio? Foi um gol no final, né? Foi um jogo muito difícil, um jogo muito físico. Não à toa, né? O Racing é o melhor time argentino das últimas 2 temporadas, é o atual campeão da Sul-Americana, ganhou a Recopa Sul-Americana também e vem muito bem na Conmebol Libertadores. É um time que, no jogo de ida, a gente viu como foi muito duro, companheiro até atingindo o companheiro, né? O Rojo ali atingindo o companheiro que saiu sangrando. Um time muito, mas muito intenso também sem a bola. O Flamengo vai enfrentar o adversário nesse estádio que a gente está vendo aqui, que traz um ambiente diferente. O Racing também não é aquela equipe que venceu implacavelmente todos os adversários jogando em casa, né? Ganhou 13 de 23, ou seja, passou 10 jogos sem vencer. Não é aquele time, né, que na temporada se impôs tanto assim. É claro que eu estou somando empates e derrotas. É um time que perdeu menos, obviamente, porque ganhou em casa. Mas se o Flamengo conseguir minimamente ter a bola nos pés e dar esse desconforto para o Racing, já é uma boa vantagem. Não dá para ficar sem a bola. E o Flamengo tem essa característica, né, de ter a bola nos pés. O Racing é um time que joga com 3 zagueiros, libera os laterais, o Martirena participa muito do jogo, o Nardoni participa muito do jogo, o Almendra é um jogador também muito participativo. É um time com muita intensidade quando recupera essa bola. Então, é um jogo muito perigoso. Não é um placar desconfortável, obviamente. Você joga pelo empate, ou seja, não levar gol, está classificado, mas é um jogo que não dá para dar bola para o adversário. E como o Flamengo não tem essa característica, ter essa personalidade de jogar na casa do adversário com a bola nos pés é o grande desafio do Felipe Luiz para colocar o Flamengo em mais uma final de Libertadores. Vamos seguir aqui o Sport Center com uma notícia triste envolvendo a torcida do Flamengo. O ônibus, essa reportagem está no site da ESPN, espn.com.br. Um ônibus com torcedores do Flamengo capotou na rodovia Presidente Dutra, próximo a Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a última atualização feita pela concessionária que administra a rodovia, foram registradas 46 vítimas, sendo 32 com ferimentos e 4 com ferimentos graves. Os torcedores estavam a caminho de Buenos Aires, na Argentina, para acompanharem a partida decisiva contra o Racing nesta quarta-feira. Em nota, o Flamengo comunicou que entrou em contato com o prefeito de Barra Mansa, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está treinando e se preparando para esse confronto contra o time do Racing na Argentina. O Mengão que vai precisar apenas do empate. Mas lógico, ninguém aqui quer empatar esse jogo, a gente quer vencer essa partida. Tá? E é lógico que o Felipe Luiz, nesta terça-feira, no treino tático,
vai preparar ali, né, e escalar os 11 jogadores, né, que vão a campo nesta quarta-feira contra o time do Racing. Então, sai, né, ali, logicamente, os titulares. Claro que ele não vai divulgar, vai ser guardado a 7 chaves, mas já dá para ter uma ideia, né, mais ou menos, de como o Flamengo vai montar esse time para esse confronto contra o Racing. Lembrando que não vai ter o Pedro e o Cebolinha, né? Os dois jogadores ali são os dois únicos desfalques do time para esse confronto, que é super decisivo para o Mengão. Lembrando que vale vaga na final da Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do Mengão. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!